Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. O Parque. Em uma cidadezinha havia um parque abandonado com um antigo carrossel. Diziam que à meia-noite o carrossel começava a girar sozinho com música de fundo e risos de crianças. Uma noite, um jovem decidiu investigar à meia-noite. Ele foi para o parque e viu o carrossel em movimento. Ele se aproximou e ouviu risadas infantis. Quando olhou mais de perto, viu figuras pálidas de crianças montadas nos cavalos, todas com olhos vazios e sombrios, e sorrisos. Uma das crianças virou a cabeça e sussurrou: "Venha se juntar a nós." O jovem fugiu aterrorizado e nunca mais voltou desde então. Ninguém ousa ir ao parque à meia-noite. A bruxa. Em uma cidade, em uma cidade pequena, havia uma cabana na floresta onde uma bruxa praticava magia negra. Um grupo de amigos decidiu explorar a cabana à noite. Encontraram um livro de feitiços e, ao lerem um encantamento em voz alta, invocaram a bruxa. Uma sombra tomou forma, olhos brilhantes e sussurrou: "Vocês despertaram minha fúria." As velas se apagaram e eles fugiram em pânico. Desde então, todos têm pesadelos com a bruxa. Ninguém mais ousa se aproximar da cabana temendo sua magia negra. 3. A mulher de branco. Uma noite escura e chuvosa, João dirigia sozinho por uma estrada deserta no interior do Brasil. A viagem era longa e ele precisava chegar a tempo para um compromisso importante na cidade vizinha. Enquanto a chuva batia no para-brisa e os faróis iluminavam a estrada molhada, ele percebeu uma figura à beira da estrada. Era uma mulher toda de branco, acenando freneticamente. João parou o carro e abriu a janela. "Precisa de ajuda?" perguntou ele com o coração acelerado. A mulher se assentou e pediu uma carona. Sem hesitar, João a deixou entrar no carro. Ela estava muito molhada e tremendo de frio. Agradeceu e disse que morava em uma casa não muito longe dali. Enquanto dirigiam, João tentou puxar conversa, mas a mulher permaneceu em silêncio, olhando fixamente para frente. Após alguns minutos, ela apontou para uma casa à beira da estrada. E ali disse, ela com uma voz quase inaudível. João parou o carro e, ao se virar para se despedir, percebeu que o banco do passageiro estava vazio. A mulher havia desaparecido. Confuso e assustado, saiu do carro e foi até a porta da casa. Um senhor idoso atendeu e não ouviu. E ao, e ao ouvir a descrição da mulher, empalideceu. "Essa é minha filha", disse ele. "Ela morreu há 5 anos em um acidente nessa estrada." O João voltou ao carro com o coração pesado e acelerado pela estrada deserta, tentando afastar os pensamentos, mas mesmo depois de chegar ao seu destino, a lembrança daquela noite assombrava. O Poltergeist. Em 2014, uma família na Inglaterra começou a vivenciar fenômenos estranhos. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem vento e os moradores ouviam passos e sussurros à noite.
A situação piorou quando a filha mais nova, Emma, começou a ser arranhada por uma força invisível. Desesperados, os pais chamaram um médium que afirmou que a casa era habitada por um espírito perturbado. O médium realizou uma sessão espiritual e descobriu que o espírito era um homem que havia morado ali décadas antes e morrido de forma violenta. Ele estava preso na casa, cheio de raiva e dor. Durante a sessão, o espírito se manifestou com intensidade, derrubando móveis e causando um verdadeiro caos. O médium conseguiu se comunicar com o espírito e, após com um longo ritual, ajudou a encontrar a paz após o ritual. A atividade sobrenatural cessou, a família finalmente pôde viver em paz. Mas, mas a experiência deixou marcas profundas em todos eles. Mantiveram contato com o médium, que se tornou um amigo da família. Emma, apesar dos traumas, cresceu interessada em fenômenos paranormais e decidiu estudar psicologia para ajudar outras pessoas que passassem por situações semelhantes. A história da família se espalhou pela cidade, tornando-se um exemplo de que, mesmo em meio ao medo, a busca por respostas e paz é sempre possível. Sanatório Manicômio. Você já ouviu falar no Sanatório Manicômio? Hoje vamos explorar um relato assustador que circula na internet sobre um antigo sanatório abandonado onde os ecos do passado ainda assombram os corredores. Prepare-se para mergulhar na história de um lugar onde a linha entre a sanidade e a loucura se dissolve. Esta é a história do sanatório manicômio localizado em uma área remota e cercado por uma densa floresta. O sanatório manicômio foi inaugurado no início do século XX para tratar pacientes com doenças mentais. Durante décadas, o lugar foi cenário de procedimentos médicos controversos e tratamentos desumanos, o que gerou inúmeras histórias de sofrimentos e desespero. Após um misterioso incêndio que destruiu parte do edifício, o sanatório foi fechado brutalmente, deixando para trás uma aura de mistérios e terror. Dizem que durante a noite é possível ouvir os gritos e lamentos dos antigos pacientes ecoando pelos corredores vazios. Relatos de avistamentos e figuras fantasmagóricas e de objetos que se movem sozinhos são comuns entre aqueles que se aventuram pelo local. Intrigados por essa história, um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar o sanatório e documentar que qualquer atividade paranormal que encontrassem. Equipados com câmeras, gravadores de áudio e lanternas, os exploradores adentraram o sanatório pouco antes da meia-noite. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis antigos cobertos de poeira. Conforme avançaram pelos corredores escuros, a tensão aumentava. A sensação de estarem sendo observados era constante, e o silêncio
era quebrada apenas pelo som de passos que não pertenciam a nenhum deles. Em um dos quartos encontraram uma cadeira de rodas enferrujada e ao lado dela um diário antigo. As páginas amareladas contavam histórias de pacientes que sofreram abusos e torturas, revelando um lado ainda mais sombrio do sanatório. De repente, um dos exploradores sentiu um frio intenso. Viu uma figura pálida no final do corredor. Observando-os com olhos vazios, tentaram registrar o evento, mas os equipamentos eletrônicos falharam misteriosamente. Desesperados, decidiram sair do edifício, mas os corredores pareciam se estender infinitamente, mudando a cada volta. A sensação de desorientação era esmagadora. Vozes e sussurros preenchiam o ar e sombras se moviam nas bordas da visão. Finalmente, após o que pareceram horas, encontraram a saída e correram para fora do sanatório, jurando nunca mais voltar. Desde então, a lenda do sanatório manicômio só cresceu, atraindo curiosos e corajosos que desejam testar sua sorte. No entanto, todos que entraram lá, que entram de volta, carregaram consigo histórias de encontros aterrorizantes e uma sensação persistente de que algo maligno ainda reside ali, esperando por sua próxima vítima.